Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação do Pôr do Sol. Seja bem-vindo a mais uma meditação do Pôr do Sol. Eu quero convidar você para meditar conosco hoje sobre as duas testemunhas. Aquelas duas testemunhas que Daniel fala e que Apocalipse também fala. Hoje eu estou aqui com meu irmão Otávio, que também vai comentar conosco, a respeito desse assunto. E o versículo que você já pode iniciar para você ter uma base a respeito do que a gente vai falar está em Isaías 40 e versículo 8, que fala assim: A erva seca, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. É só para a gente ter uma noção de que tudo pode acontecer. Pode acontecer seja o que for, mas o que está escrito na palavra de Deus, sendo a palavra de Deus, ele vai permanecer para sempre e vai se cumprir. Por quê? Porque ela não falha e ela permanece para sempre. Se você for observar na história do cristianismo, caso você tenha curiosidade de saber a respeito, eu sugiro que você dê uma pesquisadazinha a respeito do cristianismo. Há 800 a 1500 anos atrás, e você vai ver o que estava escrito a respeito e o que foi que aconteceu. Inclusive, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse falam exatamente a respeito disso. Eles falam o que ia acontecer no futuro com aqueles que decidissem ser cristãos, decidissem ser um servo de Deus. E o que ele falou está acontecendo. Muitas das coisas que ele falou já aconteceu, e outras estão acontecendo, e outras ainda vão acontecer. Por isso que é importante a gente ter um pouco de conhecimento de profecia e de história, para que a gente saiba o que ainda vai acontecer. Porque o que já aconteceu, tudo bem, é importante, a gente precisa conhecer. Mas o que ainda vai acontecer é mais importante ainda, porque se você não estiver preparado, você vai acabar sendo vencido pelas provações que vão vir, porque você nem tem conhecimento e elas pegam você de surpresa. Até porque, irmão, que você observe direitinho a leitura, a gente tem uma mania de reclamar das coisas, porque não tem conhecimento. A própria palavra de Deus, ela diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente busca conhecimento das Escrituras, a gente não se assusta, a gente não reclama, só ora a Deus e aceita, porque é um cumprimento da Escritura. O Apocalipse fala muito a respeito de nossos dias, porque nós somos aquela geração de gente dos últimos dias. E ele fala muito a respeito disso. É por isso que é importante a gente conhecer as profecias. Porque quando acontece, você sabe o que é. E você sabe que ia acontecer. Então você não se surpreende. Inclusive, você já está preparado. Você já observou que quando você está preparado para um impacto, ele não tem o mesmo efeito de quando ele é pego de surpresa. Porque você se prepara para o impacto. Então ele não tem aquele mesmo efeito. É por isso que é importante conhecer as profecias. Eu vou ler aqui uma pequena passagem do Grande Conflito para que você saiba do que eu estou falando. Inclusive, eu recomendo muito um livro chamado O Grande Conflito. Ele conta bastante a história do cristianismo na Idade das Trevas, né? A idade que foi mais complicada para o cristão. Olha o que diz aqui. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvidas, descartada, foi acorrentada em mosteiros, queimada em praças e rasgada. Os crentes foram ridicularizados, presos e martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. A igreja medieval perseguiu fiéis. Contudo, a Bíblia iluminou as trevas. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu: o bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados. Interessante. Inclusive, nesse mesmo livro, Grande Conflito, você vai saber quem é o bispo de Durham. Por que, que o pessoal ali do julgamento da corte ficaram chocados quando o William falou que quem ajudou ele foi esse bispo de Durham? Porque o bispo de Durham, justamente ele, era o principal opositor de que a Bíblia fosse colocada de forma para que todas as pessoas pudessem ler. Então, ele comprou a primeira impressão da Bíblia, as primeiras versões da Bíblia que foram impressas, ele comprou com a intenção de destruir. Porém, o William estava precisando de mais dinheiro para investir em melhores equipamentos para poder imprimir mais a Bíblia. E só era possível esse dinheiro com a venda da primeira impressão. E esse bispo comprou todas as primeiras impressões e queimou. Só que, ao invés de prejudicar, ele deu ao William
o recurso que ele precisava para comprar melhores equipamentos e imprimir mais versões da Bíblia em maior velocidade. Então, quando a luta é contra Deus, quem está lutando contra Deus sempre perde. Por isso que a palavra, o versículo inicial que a gente leu é que a palavra de Deus permanece para sempre. E todos aqueles que vão contra a palavra de Deus com o objetivo de atrasar, de encobrir, de esconder, tudo o que eles fizerem ou faziam serve para que a palavra de Deus seja divulgada. Porque a palavra de Deus é eterna. E lutar contra Deus é entrar numa batalha perdida. Você pode também observar uma parte bem interessante que está lá escrita no livro de Daniel 7 e 25. Ela ilustra bem com mais detalhe a respeito do que a gente está comentando aqui. Olha só. Daniel 7 e 25 fala assim: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa aqui é uma profecia de Daniel para os últimos dias. E a gente pode observar, inclusive na história do grande conflito, que boa parte dessa profecia já se cumpriu. E o restante dela está se cumprindo agora no nosso tempo. Por quê? Quem é esse que falará contra o Altíssimo? Você pode observar que quem luta contra Deus, quem está contra o Criador, é Satanás, que a gente conhece hoje como Satanás, que antes se chamava Lúcifer. Ele é o principal opositor a Deus. Então, todo o sistema, toda causa que for criada com o objetivo de se opor às coisas de Deus, à palavra de Deus que permanece para sempre, vem de Satanás. Você pode observar, parece lindo, parece incrível, parece uma coisa maravilhosa. Mas se está falando contra o que Deus estabeleceu, vem de Satanás. Inclusive, você pode observar, se você pegar a sua Bíblia e abrir em Êxodo 20, você vai ver a lei de Deus. A lei de Deus, a original, a lei eterna. E aí você pode ler e comparar com a lei que o mundo adotou. E você vai ver muitas divergências no meio. Aí você percebe quem é que está por trás dessas mudanças, quem é que é o responsável por falar contra o Altíssimo e por lançar a palavra de Deus por terra e por pisar a lei de Deus. Você também pode abrir a Bíblia no Apocalipse 13, e lá você vai encontrar os textos mais também que vai te orientar muito. É muito bom que você faça uma pesquisa na Bíblia, porque até falar as pessoas falam, mas parece que já estão com a mente cauterizada, que eles falam já bafemando contra Deus. E você no Apocalipse 13, você pode ler o capítulo do Apocalipse 13, que você vai tirar bastante recurso de lá. Inclusive, a Apocalipse 13 ele esclarece um pouco mais a respeito do que a gente está estudando aqui. Porém, é uma leitura de compreensão um pouco complexa. Você precisa estudar Daniel e Apocalipse para poder compreender. E pedir a Deus o auxílio do Espírito Santo. Porém, se você pegar o livro O Grande Conflito para você ler, lá já está explicado. Tanto Daniel quanto Apocalipse. Aí você compreende com maior facilidade. Caso você tenha dificuldade para compreender, é claro, né? O Apocalipse, o grande conflito, para você ter uma dimensão do que nós estamos falando aqui agora, irmão, é o 12, a página 12 até 17. Lá você encontra já esclarecido. É por isso que eu aconselho que você se prepare para o impacto, porque ele vem. E se você souber e tiver conhecimento das profecias para saber de onde vem o impacto, a intensidade do impacto e quando ele vai chegar, você vai ter menos consequências, vai ser menos afetado por esse impacto. E caso você ignore buscar conhecimento sobre as profecias, o único prejudicado será você que ignorou. Por isso que eu sempre menciono, é importante conhecer aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e também o que vai acontecer, porque tudo isso já foi revelado. A Bíblia é bem clara quando ela fala que Deus não faz nada sem revelar as coisas que ele vai fazer ao seu povo, através dos profetas. É por isso que é importante a gente buscar conhecer. Porque caso a sua vontade seja fazer a vontade de Deus, é importante conhecer a vontade de Deus. Conhecer o que ele está fazendo, o que ele planeja fazer e o que ele já fez. E esse foi
o nosso estudo de hoje, a nossa meditação. Eu espero que você tenha compreendido e caso tenha dúvidas, você pode deixar aí embaixo nos comentários, que a gente vai fazer o melhor possível para esclarecer a sua dúvida. E também convidamos você a estar conosco na próxima meditação.